Todo mundo tá querendo pegar no pau. Mas a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse jogo aqui, além de, obviamente, achar a ideia de pegar pau metendo a porrada estranhamente muito boa, foi uma sensação de que eu já tinha visto esse negócio em algum lugar. E no caso, não tô falando do pau. Oi, eu sou o Hugo. E hoje a gente precisa falar de como alguns games estão fazendo a gente de trouxa enquanto abusam da nossa boa vontade. E essa é a série O Delay do Criador, uma série sobre pensamentos e discussões no cenário atual de games. E depois da gente ver o que tá acontecendo, seria bem bacana ouvir o que vocês pensam sobre o assunto também, já que isso atinge diretamente a gente. Já curte o vídeo aí e bem-vindo aos 7 Fases. Há alguns anos atrás, eu fiz um vídeo sobre um jogo bem doidão que mais parecia que eles estavam juntando 1000 ideias e tacando tudo no liquidificador. O jogo em questão era Craftopia, que é um game de sobrevivência com um cooperativo que misturava gerenciamento de recursos e o principal, tu podia capturar animais no game. Quem acompanha o canal provavelmente lembra dele. E sim, Palworld e Craftopia foram feitos pela mesma desenvolvedora. O que na real até aí não tem nada de mais nisso. Palworld acaba sendo até uma evolução do próprio Craftopia, até pela dinâmica de ideias do game que são bem similares. O problema é que Craftopia ainda nem foi terminado. Negócio que ele entrou em 2020 direto na Steam por meio do modelo de acesso antecipado. E depois de 4 longos anos, a bagaça não teve quase nenhuma adição de conteúdo e ainda tá bem inacabado e com vários bugs. E para colocar todo mundo no mesmo patamar, porque às vezes não sabe nem do que eu tô falando, acesso antecipado é uma forma que a desenvolvedora tem para lançar um jogo. É uma opção de modelo de negócio. E funciona exatamente dando um acesso antecipado ao jogo para quem quer comprar. Aí a pessoa vai lá e compra antes mesmo dele ficar pronto. Basicamente, é uma forma da desenvolvedora financiar parte do custo ou o custo inteiro do próprio jogo enquanto ela está fazendo ele ainda. E isso tem diversos benefícios, desde coletar feedbacks dos próprios jogadores conforme eles vão fazendo o game e as pessoas vão jogando, até realmente tirar aquele jogo do papel. Que sem esse modelo de negócio, muitas vezes é até inviável para muita desenvolvedora independente. Mas ao mesmo tempo que a gente está jogando antecipadamente o game, a gente está pagando antecipado por um jogo que nem existe ainda, ou pelo menos que vai demorar alguns anos ainda para ser finalizado. Então, no final de tudo, por tabela, além de ajudar a financiar o game, a gente está dando um voto de confiança naquele projeto, com a promessa que daqui a alguns tempos vão estar jogando um game completo. O primeiro game que usou esse modelo de negócio, que na época nem tinha esse nome ainda, então ele praticamente foi um criador dessa ideia por tabela, foi o próprio Minecraft, lá em 2009, onde quem entrasse antes dele ser finalizado, nesse período de acesso antecipado, pagava só 25% do preço final do game. Olha como essa ideia nasceu bonitinha. E eu nem preciso falar que deu muito certo. De lá pra cá as coisas mudaram bastante, mas esse modelo de lançamento ficou tão famoso que até a Steam criou um Steam Early Access em 2013 como um dos principais modos de lançamento na plataforma. E isso permitiu dar vida a uma série de jogos. Stardew Valley, Hades, Tentem, V-Rising, Astroneer e até o GOT Baldur's Gate 3 veio por meio desse acesso antecipado. E isso é muito foda. Pensa que ao invés de precisar criar uma campanha em um site de financiamento coletivo ou algo parecido, o criador do jogo pode optar por criar uma base do game e ir construindo ele sendo bancado pelos próprios jogadores, ou pelo menos tendo um bom apoio com a grana que vem deles. O problema é quando abusam do sistema. E por trás daquele projeto lindo que estão te vendendo como um jogo magnífico que vai sair daqui a alguns anos, não tem nada além de um lazarentinho querendo pegar a sua grana. Um grande exemplo disso, talvez o maior, foi o finado The Day Before. Os caras criaram um trailer absurdamente tesudo, que todo mundo ficou morrendo de vontade de jogar aquilo, pra depois a gente descobrir que era tudo uma enganação e que tudo foi manipulado. Mas esse caso específico é um dos piores. E quando isso acontece, até a própria Steam intervém para todo mundo pegar o reembolso. E no final acaba que tem uma solução para quem comprou. O nosso grande problema tá entre esses dois tipos de casos. Tá no que acontece entre um Stardew Valley da vida e similares e casos como The Day Before.
Jogos se lançam nesse modelo de negócio, ganham uma grana gigante em cima dos players e depois disso começa a dar relaxo. Godus, por exemplo, é um jogo de estratégia de simulação que foi simplesmente abandonado pelo criador e tá lá com a sua página da Steam acumulando os comentários negativos. Detalhe, se tu entrar agora no YouTube do criador do jogo, tu consegue ver que agora ele tá dedicado à versão mobile do game. Paranormal é um jogo de terror também abandonado pelo criador. E a lista de jogo abandonado no meio do acesso antecipado é gigantesca. Todos esses simplesmente abandonaram o seu desenvolvimento, o que significa que todo mundo que comprou ele agora tem um game morto na biblioteca, que ainda por cima foi pago. Fora isso, tem os jogos que ficam no acesso antecipado indefinidamente, praticamente para sempre. 7 Days to Die, por exemplo, e o próprio Project Zomboid já estão há mais de 10 anos no Early Access. É muita sacanagem, é muito abuso desse modelo de negócio. Um modelo que meio que nasceu no Minecraft, te deixando ter o acesso total ao game finalizado por 1/4 do valor do jogo final. Agora tem games incompletos sendo lançados por valor inteiro ou bem próximo a isso. Mesmo ainda assim, a gente não tendo nenhuma garantia de quando aquele projeto vai ser finalizado ou mesmo se ele vai ser concluído. O problema disso é que conforme vão abusando de um sistema que a princípio era perfeito, que originalmente é muito bom, a gente vai aos poucos perdendo a confiança nos próximos projetos que lançam nesse modelo de negócio. Craftopia, por exemplo, não parece ter sido abandonado, pelo menos por enquanto, mas muito provavelmente foi usado para alavancar o Palworld. E veja bem, eu não tô falando que ter criado Palworld foi ruim. É só ver que o Bitelo conseguiu ser o jogo mais jogado da Steam por um tempo. Deu muito certo, tá todo mundo querendo pegar no pau. O problema real é abusar da falta de regras desse modelo de negócio. Já que se eles simplesmente nunca mais lançarem algo prestável por Craftopia, não vai acontecer nada com eles, mesmo eles tendo deixado um jogo incompleto. Acaba que a gente hoje não tem segurança nenhuma quando tá comprando algo em acesso antecipado. Estamos pagando e muitas vezes ou preço cheio ou quase o preço cheio para ajudar a financiar um projeto que seus criadores não vão ter a mínima obrigação de te entregar. E a gente já viu um cenário muito parecido acontecendo antes, até de uma forma bem mais abusiva, que foi exatamente por meio do financiamento coletivo. E como esquecer o financiamento coletivo? A gente já teve vários projetos que foram apenas um grande golpe para pegar grana. O Raw, por exemplo, era um MMO sandbox realista que na realidade nunca existiu. Camelot Unchained foi um MMORPG que pegou uma grana gigantesca, mais de 7 milhões de dólares. Pra no final não entregar nada, mudar toda hora a direção do projeto pra onde ele ia e tudo mais e mentir sem parar. E tá até hoje fingindo que tá criando algo pra não ser processado. E uma porrada de outros títulos que eu não vou colocar aqui, senão o vídeo vai ficar gigante. E conforme isso foi acontecendo, cada vez mais o financiamento coletivo foi perdendo a força, justamente pelos abusos que foram cometidos nesse modelo de negócio. A confiança da galera simplesmente se esgota e o modelo morre, ou pelo menos perde bastante a força. Por acesso antecipado, eu acho que a única solução para isso é criarem regras mais rígidas para esse modelo de negócio, principalmente para os games vendidos na Steam, já que atualmente o único lado que realmente pode se ferrar nisso é o nosso. E nem precisava ser algo absurdo. Uma simples possibilidade de reembolso caso o projeto não concluir o roadmap e o planejamento deles depois de anos, já colocaria um fim na desconfiança desse modelo. Ao mesmo tempo que seria uma pressão para os criadores não acharem que tá tudo bem se simplesmente resolverem não entregar o que foi combinado, ou mesmo abandonar o projeto por inteiro. Eu não vejo muita outra solução para isso fora algo nesse estilo, que seja feito algo que realmente crie um acordo que beneficie ambas as partes. Porque eu não sei vocês, mas eu já tô perdendo a vontade de entrar em algo que ainda tá em acesso antecipado, já que não tem regra nenhuma para isso. E é triste porque esse modelo de negócio é muito bom para muita gente. E se ele for manchado, quem sai perdendo nisso são os criadores honestos, que realmente estão lá para criar algo decente, e a gente, que podemos perder criações ótimas se a gente não tiver esse modelo de negócio. E é esse o papo por hoje. Um parênteses aqui, provavelmente o estúdio tem 2 equipes diferentes para cada jogo, o Craftopia e o Palworld. Mas depois de 4 anos sem edição de conteúdo no Craftopia decente, e um jogo surgindo do zero da mesma empresa e com ideia muito similar, dá pra ver que o foco já mudou completamente. A boa notícia é que a maioria não tá nem focando nisso, já que a maioria dos players nem sabe da existência do Craftopia ou que alguma coisa assim aconteceu. Então eu espero que pelo menos agora fiquem no Palworld adicionando coisas decentes até o final do acesso antecipado, já que o game agradou todo mundo.
Lembra de curtir com a patinha dianteira? Tem grupos do canal aí pra tu entrar, e se gostou desse vídeo tem vários outros aí pra tu. Eu espero que tenha sido útil e até mais.